E aí? Pensou que eu não ia aparecer mais, né? Eu vou falar agora sobre um aspecto espiritual dessa crise toda que a gente está vivendo, o aspecto político, né? A questão das egrégoras. Eu vou falar o que é uma egrégora e como é que ela se conecta com a realidade do passado. Isso é muito interessante. Por exemplo, a Igreja Católica, tá? Tá me ouvindo aí? Beleza? A Igreja Católica é uma egrégora dos católicos, tá certo? E aí, quando você vai no Vaticano e entra naquele... Primeiro lá no cemitério lá dos papas e tal, e também na biblioteca do Vaticano, onde eles têm todas os livros, as encíclicas, tudo que já foi escrito pela igreja e tudo que eles guardam lá, aí você fica impressionado, porque tem quase 2000 anos de história ali, né? Você fica até impressionado com isso, né? E essa história, essa energia, esse trabalho que foi sendo construído ao longo desses 2000 anos, também se integra à egrégora do catolicismo da Igreja Católica Romana. É interessante isso, né? Então, essas entidades bem antigas, né? Muito antigas, que professam ensinamentos e cultura milenares, são egrégoras muito poderosas, muito fortes, onde aquela estrutura está muito solidificada, muito sedimentada ali dentro. E aquilo se conecta com a galera do momento, fazendo com que a egrégora seja mais consistente, mais representativa e mais poderosa, né? Eu falei da igreja, né, católica. Vou falar de países. Por exemplo, a Índia, né? Ou o Egito. A Índia e o Egito são países muito antigos, com culturas muito antigas. Independente de religião, a estrutura cultural e aquela realidade de vivência também formam uma outra egrégora. Nós aqui no Brasil temos 500 anos de egrégora Brasil. Antes você tinha a egrégora dos índios aqui, que tinha uma outra realidade que também se conectou com a nossa, pelo país. Isso é importante por quê? Porque facilita o meu entendimento para as questões de unidade e de representação de grupo, tá certo? Porque quando a gente olha, por exemplo, um evangélico, você que tem um olho um pouco mais treinado, já vê que é um evangélico. Quando você olha um católico, você já percebe que aquela pessoa é ligada à Igreja Católica, né? O judeu ortodoxo é até fácil, mas quando você tem um judeu que não é ortodoxo, e às vezes você consegue rapidamente conectar com... Por que que isso ocorre? Pela vinculação do indivíduo à egrégora dele, tá certo? Mais fácil de todos, professor de educação física ou professora, você olha na rua, você já percebe, a pessoa está andando sempre com aquela roupa de ginástica, normalmente tem uma estrutura física bem cuidada, né? Então você já identifica, esse deve ser um professor de educação física. Ele pertence a essa egrégora, que é uma egrégora recente, não é uma egrégora muito antiga, apesar da questão do culto ao corpo no Olimpo, na Grécia, mas uma estrutura formalizada mais recente. Então, as egrégoras têm essa função de representação de unidade. É bacana isso, porque a gente
querendo ou não, a gente acaba pertencendo a algumas durante a nossa vida, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, né? Agora eu pertenço à egrégora do pessoal que faz o videozinho, né? Então enfim. E essa questão da egrégora, essa conexão com o antepassado, com as linhas passadas e com a presença de hoje, me permite a certeza de futuro. Quando eu estou trabalhando, construindo uma realidade agora, eu estou trabalhando por mim, pelas pessoas que estão à minha volta. Essas pessoas estão ligadas a mim por conexões de egrégoras. A família é uma egrégora, né? A linha familiar, avô, bisavô, tataravô, é uma egrégora. Tem gente que gosta de estudar isso, eu gosto, né? Estou até um pouco parado, mas eu tenho alguns parentes que eu encontrei aí depois aí pelo Facebook, internet, também fui encontrado, né? Que são da minha egrégora familiar. E aí você vai resgatando histórias, né? As pessoas te acham semelhante. Ah, você parece o tio fulano, você lembra o tio ciclano. Fisicamente, né? Porque é a forma também que a egrégora tem de estabelecer as conexões. Lembra daquilo que eu tinha falado? Sobre semelhanças de grupo? Então é isso. Então a egrégora é esse grupo, onde a gente acaba criando conexões e criando vinculações. Tá bem? Maravilha aí. Falamos sobre egrégora, hein? Uma parte legal. Beijo.